Olá, mulheres que querem estar aos pés de Jesus, aprendendo. Aqui estamos com mais uma semana, né? Mais uma quarta-feira com o nosso discipulado, né? Como eu falei hoje de manhã, naquele spoiler que eu dei de manhã, eu falei que hoje nós estaríamos conversando um pouco, né? Partilhando um pouco da história de um estudo bíblico, né? Um estudo que fala que Jesus, né, em casa, ele é o grande referencial da nossa vida, né? Eu queria trazer um pouquinho essa história, né? Que eu vou contar vários textos bíblicos aqui que conta a história de um lugar predileto que Jesus gostava de estar, né? Jesus, ele caminhava, Jesus andava, né, com seus discípulos, ele estava nas montanhas, ele estava no barco, mas se tem um lugar que, se a gente olhar os evangelhos, a gente encontra um lugar assim que vários textos bíblicos que fala de Jesus estando na casa de alguém, Jesus estava comendo, Jesus estava à mesa, Jesus estava curando, Jesus estava falando. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu fiz uma pergunta para vocês que era: alguém disse que quando tudo vai em casa, tá tudo bem na casa da gente, fica muito mais fácil a gente viver, fica mais fácil a gente até lidar, né, com as adversidades, com as coisas que acontecem. Pior que é, viu? Pior não, melhor que é bem isso, né? Olha, lá no texto de Marcos que eu partilhei com vocês, Marcos 2, 1, eu vou ler o 1 e o 2, e depois vocês podem ler até o 17, que vai falar de curas, né? Mas assim, o que eu queria frisar, e eu vou estar lendo outros textos, é sobre Marcos 2, 1 e 2, que diz assim, ó: Jesus vai falar sobre a cura, né, do paralítico de Cafarnaum. E diz assim o texto, que em alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, Jesus, né, e soube-se que ele estava em casa. Então, a multidão, ela sabia, ela ficava sempre atento, né, então sempre atentas, para quê? Para saber aonde que Jesus estava. Né? E o que acontecia? Quando ele entrava numa casa, já juntavam tantas pessoas que não havia lugares junto à porta onde ele estava, né? E a gente tem tantos outros textos, né? Que a casa estava tão cheia, né? Dos 4 amigos que desce o paralítico, né? A casa estava tão cheia que tinha gente pela janela, pelas portas. Por quê? Porque Jesus estava dentro da casa, né? Olha que coisa boa, né? Então nós vivemos tempos, né? Que o quê? Que nós vivemos tempos que temos muitas lutas, principalmente lutas familiares. Nós temos a cada dia tem se avolumado, né? Mas a questão assim das crises familiares, problemas de trabalho, de tudo mais. Então, se a gente for pensar o nosso dia a dia e agora, a situação que nós estamos vivenciando, de estar dentro da nossa casa, esse coronavírus aí que, né, a gente não sabe como lidar com ele, a gente sabe todas as precauções, mas a gente não sabe ainda como lidar com ele, né? Às vezes a gente fica, meu Deus, mas parece que não estamos vendo nada porque os nossos olhos não veem, né? Mas ele está presente, está muito perto. E isso nos fez ficar dentro de casa. E a gente tem que olhar como Jesus sempre mostra que o lugar que ele gosta de estar é a casa, né? Nós podemos também trazer isso, né? Nós precisamos aprender a conviver harmonicamente com todas as pessoas de dentro da nossa casa, acomodarmos, né, algumas situações como se muitas vezes, né, é a única saída que nós temos, né? Então, assim, o que eu queria deixar hoje, a gente partilhar nesse estudo que fala que Jesus em casa é um grande diferencial nas nossas vidas. Primeiro, a presença de Jesus, antes da gente entrar no primeiro ponto, eu quero dizer que a presença de Jesus, ela não é uma revelação, ela é algo real, é uma ação real nas nossas vidas. E nós vamos ver alguns aspectos importantes para nos aprofundarmos aí na vida, né, desse Jesus presente em nossa casa. Primeiro, se Jesus estiver numa casa, nessa casa há salvação, né? Então, Jesus em casa, há salvação nessa casa. Lucas 19, 9, ele nos apresenta a história, né, que nós já conhecemos, de um homem chamado Zaqueu. E nessa história alguém procurou, Zaqueu era um homem, né, que tinha toda uma estrutura de vida, a sua casa, nas possibilidades que o mundo da época lhe oferecia, né? Então ele tinha alcançado todos os objetivos dele. Ele era chefe, ele era rico, né? Era um homem bem sucedido, né? Porém,
né? A vida dele estava faltando alguma coisa, porque ele sobe numa árvore para ver Jesus passar, e quando Jesus pede para ele descer, o que ele fala? Senhor, ele pede, né? E Jesus fala, eu quero ir lá na sua casa, né? E não era só a casa de Zaqueu, ele queria a casa, coração de Zaqueu. Eu quero hoje, né, cear, eu quero hoje estar na tua casa, né? E a partir daquele momento, o que acontece? No texto bíblico ele fala, Jesus ele afirma assim para Zaqueu, que a partir daquele momento houve, quando ele fala, Senhor, né, vem para minha casa, né, ele convida o Senhor para a casa dele, então ele fala, hoje houve salvação nesta casa, né? Então, na casa interior de Zaqueu e a casa família, porque eu creio que quando Jesus entrou naquela casa, todas aquelas pessoas daquela casa se converteram, né? E nós, né? Onde nós temos procurado estruturar as nossas vidas, né? Onde eu, né? E aí é para a gente refletir, cada uma, né, possa estar refletindo depois, onde nós temos estruturado a nossa vida, né? Das possibilidades que o mundo oferece, temos estruturado, convidando realmente o Senhor para morar na nossa casa, para estar na nossa casa, para estar dentro de nós, né? Porque é o lugar que Ele quer estar. É na nossa casa, dentro da nossa casa. E aí eu lembro que uma vez eu ministrando no Encontro com Deus, né? Tinha uma ministração que a gente fala que às vezes a pessoa, Jesus não consegue entrar numa casa porque tem tanta pornografia, tem tantas coisas que as pessoas colocam dentro de casa, e revistas, e outras coisas que a pessoa coloca que não tem como ele ficar. Porque a palavra de Deus diz que aonde há o Espírito de Deus não pode superamundar o pecado, onde superamuda a graça de Deus, né? O pecado não pode estar junto, né? Então a gente tem que fazer opções. Quem que nós queremos dentro da nossa casa, né? Mas Jesus também, em casa, sabe o que acontece? Acontece a restauração da nossa saúde. Lá em Mateus 8, do 14 ao 17, nos conta a história que Mateus nos apresenta o relato da cura da sogra de Pedro, né? E de outros enfermos que estavam ali, e ele revela o cumprimento da sua promessa. Então, o que acontece nesse texto bíblico, que depois você confere lá, né, de Mateus 8, do 14 ao 17, que fala de Jesus passando, e Pedro convida ele para entrar, ele entra na casa ali de Pedro, onde a sua sogra estava com uma febre muito alta, estava enferma, e Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Interessante, né, que às vezes a gente pode se perguntar, por exemplo, eu tenho uma dor, eu tenho orado, pedido a Deus para tirar essa enfermidade que está alojada em mim, né, e tantas outras pessoas têm passado por momentos de enfermidade, e a gente vai se perguntar assim, mas será que Jesus não está na minha casa e não está trazendo a saúde para a minha casa? Eu tenho assim um ponto muito interessante que a gente tem que pensar. Primeiro, eu creio que se nós orarmos com o propósito do Senhor, se for uma cura, que nós venhamos a testemunhar dele, né? O Senhor pode fazer todas as coisas porque Ele é soberano. Mas existe uma outra cura que nós precisamos trazer para dentro da nossa casa. E aqui eu penso que a saúde seria a saúde familiar, a saúde emocional, saúde espiritual dentro da nossa casa. Essa casa onde Jesus entra, ela precisa ser saudável. Ela é uma casa hospitaleira, é uma casa que reina alegria, é uma casa, né, onde a festa acontece, né? Onde a cura acontece, porque as pessoas que estão curadas, saradas, e nós mulheres, né? Eu gosto muito de ministrar sobre cura, porque mulheres saradas, elas conseguem sarar, curar outras mulheres, né? Então a gente tem que trazer para nossa casa também essa cura, porque a nossa casa, né? As pessoas sendo curadas, nós temos uma saúde emocional dentro da nossa casa, saúde espiritual boa, então é sinal que Jesus está dentro dela, né? Então, essas enfermidades, elas sempre foram problemas na vida humana e sempre vai ser. Hoje a gente está passando aí esse coronavírus, que é um tipo de doença que acomete as pessoas e leva a óbito, né? Mas pior do que as enfermidades que podem ser vistas e tratadas são aquelas que revelam a nossa alma, são aquelas que revelam no coração e que se manifestam trazendo muitas vezes dor, sofrimento, e que nem sempre nos move para buscar ajuda e para vencer. Quantas coisas se manifestam, né? No teu coração, que precisa de um toque de cura do Senhor, né? Jesus deseja te dar esse toque. Traga Ele, abra o teu coração, né? É preciso jogar para fora tudo aquilo que está às vezes ferido, e que o Senhor Jesus, dentro da nossa casa, Ele possa trazer essa cura. Existe um terceiro ponto, que eu falo que Jesus em casa, né,
é festa nessa casa, né? Então, Apocalipse 3:20, ele diz assim, ó, procuramos alegria em muitas coisas, mas há um desejo de Deus revelado nesse texto de Apocalipse. Ele está à procura de alguém. Então, Jesus está à procura de alguém. Ele deseja entrar na casa, no coração e fazer ali a morada. Mas não é só isso. O texto afirma que ele deseja cear. Olha que legal, cear com você, comer, ele quer estar na sua mesa, né? Ele deseja participar da sua intimidade, né? Então o texto do Apocalipse ele fala, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir essa porta, eu entro e ainda além de entrar nessa casa, eu vou cear com a pessoa. Olha, não há momento de mais intimidade do que a cozinha, a mesa, né? Ali a gente conversa, a gente ri. Quando a gente traz uma pessoa que é muito íntima da casa, a gente não deixa nem na sala, né? A gente leva para a cozinha para comer junto. E assim é Jesus. Ele quer entrar na nossa intimidade, ele quer fazer parte daquela conversa, sabe aquela conversa que só nós conversamos na cozinha, né? Aquela conversa de cozinha, não é de sala, todo formal, né? Mas era conversa de cozinha. O Senhor quer estar também nesse lugar. E ali na cozinha sempre há festa, porque é o lugar da comida, a comida alegra, né? Em torno de uma mesa comendo, todos estão se alegrando e é ali que Jesus quer estar. Então, se Jesus estiver na nossa casa, a gente deixar ele fazer parte da intimidade do nosso lar, né? E ali abrir o nosso coração, chamando ele para convidando ele para essa mesa, então ele também trará essa alegria, né? Trará para a gente esse regozijo que é estar dentro da casa e participando da nossa mesa, né? E por último, eu quero dizer que Jesus na casa, ele é paz, ele traz a paz. Lucas 24:36 diz assim, ó, ninguém, lá em Lucas vai falar o texto, que é a história, né, que Jesus é a fonte de toda a paz. Então o que é essa história de Lucas 24:36? É depois que Jesus encontra aqueles 2 discípulos na estrada de Maús, e aí ele é convidado para ir para casa, né, Senhor, venha, né, venha estar comigo, venha pousar conosco, né? E quando ele entra naquela casa, ele encontra os discípulos e ali todos eles apavorados, escondidos dentro da casa. Eles estavam com medo, temerosos. E o que Jesus faz? Jesus não chama eles para fora. Jesus entra na casa para trazer a paz, para trazer a tranquilidade, para trazer a segurança, para se apresentar para eles, né? Então, aí nesse texto, ele está à procura de alguém, ele deseja entrar, aí nesse texto, perdão, né? Os discípulos caminhavam com Jesus, tinha a revelação da cruz, no entanto, quando Jesus se aproxima, depois de ressurreto, encontra eles assustados, né? E não entendendo o que Jesus estava lhes dizendo, né? Não desfrutavam de paz, havia angústia naqueles corações, né? Como muitas vezes nós estamos vivenciando agora, né? Em Hebreus 4:2-3 nos afirma que só entram no descanso os que acolhem com fé a palavra de Jesus. E o descanso é a paz. Só entra na paz, no descanso, aqueles que realmente acolhem a palavra de Jesus, né? Então, Jesus em casa é certeza de paz. É a casa, é trazer ele para dentro, é falar, Senhor, venha cear, Senhor, faz parte, né? Fica comigo, Senhor, né? Fica aqui nos escuros da noite, nos temores do meu coração, né, Senhor, eu quero que tu esteja aqui e que tu traga a paz, né? Eu costumo dizer que quando eu estou muito angustiada com alguma decisão que eu tenho que tomar e a minha alma começa a ficar aflita, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus, Senhor, dai-me a tua paz. E eu só sei se a resposta veio certa de Deus quando eu sinto a paz no meu coração. Então, queridas, eu quero deixar para vocês, é uma palavra tão rápida, o tempo passa rapidinho, eu não posso gravar vídeo muito longo, né, porque fica até cansativo, né, mas é esse estudo que eu quero deixar para vocês, né, e a conclusão que nós chegamos, né, é esse Deus, né, presente, né, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós percebemos que o projeto de Deus, né, vai além do que nós podemos imaginar, e o projeto dele vem através de Jesus Cristo, é um projeto de vida plena, é um projeto onde o shalom, a paz de Deus se torna possível nas nossas vidas, né? E Jesus, ele se tornou presente, se fez Emanuel,
né? Ele nasceu e agora se aproximando da Páscoa, como nós estamos, nós vamos vivenciar, trazer à nossa memória o sacrifício da morte e que ele se submeteu para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que nós pudéssemos entender e viver a sua palavra, né? Então eu quero deixar para vocês que a presença de Jesus, ela é algo real nas nossas vidas. Jesus em casa, ele é o grande diferencial da sua vida. Ele traz salvação, ele gera saúde, ele possibilita a verdadeira alegria e só ele pode encher-te de paz. Querida, Deus te abençoe, né? Um beijo aí no teu coração e que nós possamos nos encontrar quarta-feira que vem com um novo estudo, com um novo discipulado, tá bom? Amo vocês, beijo no coração. Deus abençoe.